Olá, que alegria te encontrar mais uma vez nessa série. Conhecer a Bíblia é tudo. E hoje nós temos como tema o plano da salvação. Devido à desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, trouxe à raça humana algumas consequências. E essa consequência que Adão e Eva trouxe por a desobediência foi a separação entre o homem e Deus. Isso entristeceu o coração de Deus. Viver separado ao homem, porque antigamente Adão via Deus face a face, devido a algumas consequências de sua desobediência. O homem passou agora a não poder mais ver Deus face a face. Então, isso entristeceu o coração de Deus. E agora Deus estabelece um plano para poder restaurar esse convívio de viver face a face. Nós vamos conhecer a partir de agora. E vamos saber o primeiro questionamento, a primeira pergunta para nós refletir é: quantos são pecadores? E qual o resultado do pecado? E eu te pergunto, no seu ponto de vista, será que todo ser humano é pecador? Ou tem alguém que não é pecador? E sobre isso, qual é a consequência que gera para aqueles pecadores? Nós vamos saber no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12, que nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado entrou através de um só homem, a desobediência de Adão e Eva e de Satanás. Mas isso trouxe a raça humana, devido a isso, a desobediência trouxe ao ser humano agora, como diz, toda a raça humana, todo ser humano é pecador. Todos, aqui inclui todos os seres humanos, são pecadores. Justamente nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, qual é a consequência do pecado? Vamos saber a partir de agora. Romanos capítulo 6, agora o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, se nós trabalhamos, usamos um exemplo aqui, se nós trabalhamos o mês, é por direito que nós no final do mês recebemos o nosso salário. Se nós trabalhamos um dia, é o nosso direito receber aquilo que nós trabalhamos. Assim também acontece com o pecado, porque o pecado, a consequência do pecado é a morte, e morte eterna. Você consegue entender? O resultado do pecador, o resultado de quem anda pecando é a morte, e a morte eterna. Primeiro, todos são pecadores, todo ser humano são pecadores. E o resultado de nós sermos pecadores gera a raça humana a consequência da morte, a morte eterna. Vamos para a segunda pergunta. Devido à raça humana ser pecador, então o que aconteceu com a mente do ser humano? O que aconteceu com a mente da raça humana? Vamos saber agora o que está registrado no livro de Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, agora o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Ou seja, devido ao pecado, a raça humana, a mente do ser humano ficou corrompida. Ou seja, o homem agora começou a pensar maldade na sua mente e no seu coração. É por isso que nós temos hoje muito ser humano cruel, sem piedade, violento. Isso é o que? Isso é consequência do pecado. A mente do ser humano foi corrompida. A mente do ser humano chegou no estado que
muitas vezes entristece a Deus. Mas isso tem solução. Vamos para o próximo questionamento. Agora entra que plano estabeleceu Deus para salvar o pecador da morte? Qual foi o plano de Deus? No livro de João, capítulo 6, agora o versículo, João capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a consequência do pecado é a morte. Mas qual foi o plano de Deus, Jesus? Para nos livrarmos da condenação eterna. Cristo morreu em nosso lugar. O plano de Deus foi enviar o teu filho Jesus a esse mundo aqui, pecador, e se oferecer em lugar de cada um de nós. Cristo morreu no teu lugar, Cristo morreu no meu lugar, para quê? Para nos libertar, para nos livrar da condenação do pecado. Cristo não tinha pecado, mas tomou todos os nossos pecados sobre ele, carregou até o monte do Calvário e de braços abertos morreu em teu lugar. A cruz de Cristo, que Cristo foi pregar lá no monte, não era de Cristo. Aquela cruz, aquela condenação era sua e era minha. E Cristo, o plano foi restaurar e morrer em nosso lugar, por amor a cada ser humano. Vamos para outro questionamento. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? O que Jesus fez por nós? Vamos ver o que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 22, versículo 24. Que nos diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre a madeira os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, para suas chagas foi sarado. Ou seja, Cristo, sobre aquela cruz ali, que Cristo carregou, que não era dele, era de cada um de nós, foi carregando cada pecado. Muitas vezes o que pesava não era a cruz, mas o peso do pecado da raça humana. E Cristo, em muitos momentos, ele caiu. Em muitos momentos, ele foi chicoteado. E cada chicote que batia nele, cortava. Era igual uma navalha. Cortava. E sangue inocente foi derramado pela raça humana, por cada pecador. Inclusive por mim e por você. Cristo fez na cruz morrer em nosso lugar. Ele tomou o teu lugar. Isso foi o plano da salvação por você. Isso nos mostra o quanto Deus ama cada ser humano, inclusive você. Vamos à última pergunta para nós refletirmos, para nós fazer o fechamento aqui. A salvação depende de nossas obras? Será que para nós ser salvos nós dependemos de fazer a nossa obra? Precisamos fazer alguma coisa? O que nós precisamos fazer para nós ser salvos? Isso aqui, vamos ver o que a Bíblia nos fala. Primeiro a João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Agora o versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Será que eu preciso fazer algo bom? A obra, muitas vezes as obras demonstram a nossa confiança em Deus. A única coisa que nós precisamos fazer para nós alcançar a salvação é aceitar Cristo
como nosso único Salvador pessoal. Aceitar Cristo como o autor e o consumidor da toda a nossa vida. Como diz, se eu tenho a Cristo, eu tenho a vida. Se eu não tenho a Cristo, eu não tenho a vida. Ou seja, para mim ter vida eterna, para mim viver e se livrar da condenação da morte, eu preciso ter Jesus na minha vida. Eu preciso entregar o meu coração a Ele. Nesse exato momento eu falo a você agora, você que está me assistindo. Cristo morreu no teu lugar. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Cristo se comprometeu, morreu no meu e no teu lugar, para nos livrar da condenação, da morte eterna, para dar a cada um de nós a vida eterna. Eu te pergunto, você tem uma escolha a fazer nas tuas mãos: vida ou morte? Aceitar a Cristo é dizer sim para a vida. Negar a Cristo é dizer sim para a morte eterna. Hoje Deus te convida. Você está no plano da salvação de Deus. Sim, você estava no plano da salvação do nosso Redentor. Se fosse você o único pecador nesse mundo aqui, Cristo tinha vindo e morrido por você. Se você fosse a única pessoa na face da terra, Cristo tinha demonstrado um plano para te salvar. E o plano de Deus quer incluir você. A morte de Cristo não será em vão. A morte de Cristo não terá o mesmo resultado se você não estiver com Ele lá no céu. Então hoje você tem nas tuas mãos uma grande decisão. A decisão de aceitar Cristo como teu único Salvador. Escolha hoje Cristo como teu Salvador e viva o plano da salvação na tua vida. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.